mais o processo da comissão especial, mais o plenário. Então, devagar com andor que o santo é de barro. Estamos trabalhando firmemente e agora a gente tem que simplesmente sanar um ruído ou outro que está aparecendo no meio do caminho. Esse início desse processo de composição, de formação de base, de fato é um começo um pouquinho mais espinhoso, né? Mas tem bombeiros aqui para tentar apagar o fogo, né? E também gente para parar aí os espinhos, e é o que eu estou fazendo junto com o ministro Onix, junto com o ministro Santos Cruz, né? A gente está tentando aí fazer com que o caminho seja o mais suave possível. Calma, um de cada vez. A senhora conversou com o presidente Rodrigo Maia? A senhora conversou para diminuir um pouco esses ruídos que a senhora mencionou? Sim, sim. O ministro Onix está absolutamente dedicado, né, a sanar qualquer tipo de ruído. Ele é um pacificador, né? O ministro Onix é um pacificador, assim como o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Eu preciso deixar muito claro aqui, e já me posicionei publicamente, que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, tem sido o maior aliado na luta pela aprovação da nova Previdência. Qualquer coisa que se diga fora disso não é verdade. O Rodrigo Maia tem sido... A líder do governo não tem função de comentar tweets de filho de presidente. Eu estou comentando coisas que envolvem o governo, integrantes do governo. Este é um dos ruídos que a senhora mencionou antes. Isso seria um dos ruídos sobre a comunicação do Rodrigo Maia com o governo e se ele continua ou não liderando e também tocando essa articulação pela reforma da Previdência. Esse é um dos ruídos. Quem lidera a articulação política pela reforma da Previdência no âmbito do Executivo é o ministro Onix Lorenzoni, com alguns braços, entre eles essa que vos fala. Quem comanda, né, a articulação política aqui dentro da Câmara dos Deputados, aí sim, temos os parlamentares, a líder do governo, o líder do governo, o líder do Senado e o deputado Rodrigo Maia, que é um entusiasta da nova Previdência. O Rodrigo Maia é um entusiasta da nova Previdência. Não, nós estamos conversando e nós vamos alinhar absolutamente todo esse processo, toda essa ponte. Estive com ele ontem, estive com ele hoje, estive com o ministro Onix ontem, estive com o ministro Onix hoje. Esse é o papel da líder do governo, é conversar com todo mundo. Então estive com ambos, tanto ontem quanto hoje. Está pacificado, está pacificada a relação? A senhora diria que está perto de pacificar? O problema da articulação, porque apesar de a gente escutar de muitos líderes aqui, é um problema crônico em governo, os parlamentares serem recebidos por ministros, o diálogo está faltando, e o Rodrigo parece que deu o recado agora pela imprensa de que vai desembarcar dessa articulação direta, apesar de querer a reforma da Previdência, justamente por essa falta de diálogo. Olha, o presidente Rodrigo Maia tem um papel que é no legislativo. É isso que ele deixou claro. O papel dele no legislativo é o papel de presidir a Câmara dos Deputados, conversar com os líderes. O papel que cabe ao executivo é o executivo que tem que fazer. E a construção de pontes cabe a todos nós. Ponto. Em relação aos ministros receberem os parlamentares, as bancadas, sejam elas regionais ou partidárias, eu tenho conversado com todos os ministros e eles estão abrindo aí as portas para os parlamentares. Essa semana mesmo, alguns ministros cancelaram as agendas de terça e quarta para receber parlamentares, porque o melhor dia, obviamente, é o dia em que eles estão aqui. Então, isso tudo está sendo construído. Lembre-se que nós estamos no 3º mês de governo. Então, não nos cobre um resultado de 4 anos de governo em 3 meses de governo. Então, devagar com a andor aí que o santo é de barro. A gente vai ajeitar cada coisa em seu devido tempo. Os ruídos, as crises pontuais são naturais em qualquer governo, seja ele de qualquer partido, em qualquer momento. Eu não conheço uma pacificação absoluta em todos os cantos, em que ninguém discorde de ninguém, a não ser que seja, de fato, em um governo que não é democrático. Aí no governo que não é democrático, aí não há discordância, né? Porque daí é uma única voz, um único som, uma única opinião. Não é o caso desse governo e não é o caso desse Congresso. Hoje o ministro Onix falou que o governo... Realmente, se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desistir dessa articulação política? Eu creio que o presidente Rodrigo Maia não desistirá da aprovação da nova Previdência. Ele é uma das peças mais importantes. Posso responder? Ele é uma das peças mais importantes nesse processo. Eu estou conversando com ele e o processo de construção do diálogo se faz como, eu disse no próprio enunciado, como uma construção. Então, nós estamos aí pacificando esse momento. Sobre o projeto dos militares, Lívia, houve uma reação inicial, até não sei se por desconhecimento ou por falta de convencimento, de uma reação negativa ao projeto dos militares. Isso travou um pouco a conversa na CCJ. O que é possível fazer? Ou o governo vai recuar nesse projeto dos militares? O que vai acontecer
com essa questão da rejeição a projetos militares? Veja, eu não tenho informações sobre qualquer movimento para retirada do projeto aqui dentro do Congresso. Agora vejam, o Congresso é soberano e absoluto naquilo que diz respeito ao Legislativo. Então, aqui dentro, o Congresso pode mexer no projeto, pode, como na PEC da Previdência, colocar a sua impressão digital. Eu acho que o que nós temos que trabalhar agora é um pouco a comunicação em relação a esse projeto. Agora, que vai ter mexidas nesse texto, claro que vai, como terá mexidas também na PEC da Previdência. Ninguém exigiu que entrasse um texto por uma porta e saísse intacto pela outra. Então, já ficou muito claro que, obviamente, haverá aí o toque parlamentar dentro desses textos, e é natural que assim seja, é da democracia e a gente tem que abrir o diálogo. Vamos ver até onde que é possível mexer nesse texto. Hoje está atrapalhando? Hoje está atrapalhando? Esse projeto está atrapalhando hoje, a senhora diria, não? Eu não digo que está atrapalhando, mas eu ouvi uma rejeição de parte dos líderes, sim. Acho que cabe agora ao governo, ao ministro da Defesa, aos militares, abrir um canal de diálogo com esses líderes, abrir a porta para um cafezinho, conversar, mostrar. Eu vi uma explanação que o próprio ministro da Defesa fez a mim antes de apresentar aqui, em que ele mostra quais são as perdas dos militares, como é que aconteceu a época da reforma do Fernando Henrique Cardoso. Eles perderam em muito, mais de 70% aí nos ganhos. Então, mostrar esses parlamentares para saber se há um convencimento no processo de diálogo. Esse é o único caminho. Ou convence pelo diálogo, ou não tem o que fazer. O líder do seu partido chamou a proposta dos militares de abacaxi. Deixa eu ouvir aqui, porque ele Essa proposta é um abacaxi? Ai, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Meu papel aqui não é o da Feira Livre, então não sei se é um abacaxi, não. O ministro Onix hoje deu sinais de que pode chamar os presidentes de partidos para negociar, para sentar à mesa. Isso vai acontecer. Como é que é? O Onix? O Onix. Não, hoje gente, em almoço com liderança. Nós vamos ouvir todos os líderes de partido, presidentes de partido, os líderes das bancadas. Isso já está no nosso planejamento estratégico. Mas é uma mudança, né? Não, a oposição também. A oposição também. Eu já conversei com alguns presidentes de partido, já conversei com alguns, conversei ao telefone. Hoje, inclusive, conversei com mais 4 presidentes de partido e tenho buscado também uma interlocução na oposição. Lembrem-se que a reforma do Fernando Henrique Cardoso não aconteceu por um único voto. Nós não vamos cometer o erro de dispensar voto de ninguém, inclusive da oposição. Eu já disse, de uma maneira um pouco mais, até para mostrar que nós estamos com a bandeira branca levantada, com as portas abertas, que eu quero, inclusive, votos do PT. Por quê? Porque os estados precisam. Se não houver aprovação da nova Previdência, os primeiros que quebram são os estados, a começar por estados do Nordeste. E aí nós temos Minas Gerais, se põe nesse pacote, Rio Grande do Sul, todo o norte do país. Então, é o interesse de todo mundo. Por isso que a nova Previdência é certamente o único tema que é capaz, mesmo com brigas e posicionamentos ideológicos, de unir nós do governo e a oposição. Porque é necessidade, não é porque ninguém vai gostar. A oposição não vai sair elogiando o projeto Nova Previdência, mas é uma questão de necessidade. A corda está no pescoço dos estados. Então, ou é eixo ou é quebradeira. O que o governo vai fazer para que o Maia continue essa articulação pela Previdência? Eu tenho conversado com o presidente Rodrigo Maia, tenho conversado com os líderes, tenho conversado com o ministro Onix e tenho deixado muito claro qual é a importância, e todos nós sabemos da importância do presidente da Casa nessa articulação política. Mas o que o governo vai fazer para que ele continue? Conversar, dialogar, o máximo possível, para que a gente possa eliminar esses ruídos. Gente, quando a gente tem uma briga em casa, como é que a gente resolve? Conversar. Nós não estamos no ponto do divórcio, tá? Não estamos nesse ponto. Não estamos no ponto do divórcio e também qual ponto? Nós estamos no ponto de reatar a relação. Não houve o rompimento. Qual que é essa briga? Mais reatou a relação? Olha, a minha interlocução com o presidente Rodrigo Maia é muito boa, Então, nós conversamos. O presidente Bolsonaro está em viagem, gente. Deixa ele chegar, ele vai chegar e vai tomar a decisão que cabe ao presidente da República. A gente ainda pode falar agora que o Rodrigo Maia ainda vai trabalhar está trabalhando pela aprovação da reforma da Previdência. O presidente Rodrigo Maia vai continuar trabalhando pelo país, eu tenho certeza disso. Ele não vai abandonar esse barco, porque nós sabemos que é uma pauta dele. Claro que todo e qualquer ruído, todo e qualquer estranhamento, toda e qualquer palavra mal colocada gera um desgaste. Isso em qualquer relação, quiçá nessa que é tão sensível entre executivo e legislativo. Então aqui é como se a gente estivesse em pele viva, sem pele, na carne viva. Então qualquer
toque um pouquinho mais forte machuca. O que a gente tem agora é que realmente baixar os ânimos, conversar. O presidente Rodrigo Maia é um homem de diálogo, é um homem do diálogo, né? Nossos ministros são homens do diálogo e o nosso presidente da República também é. Conversei também com o presidente da República e nós vamos realmente pavimentar, vamos passar aí por essa pedrinha que surgiu no meio do caminho. E eu quero deixar claro que é um aceno, né? Muito claro, que nós precisamos de todo o apoio dentro desse Congresso Nacional. E o principal deles é o apoio, sem dúvida, o presidente Bolsonaro disse que o Rodrigo Maia é a namoradinha que quer ir embora. Ele é a namoradinha que quer ir embora mesmo? Como é que é, namoradinha? O presidente Bolsonaro disse no Chile que o Rodrigo Maia é aquela namoradinha que quer ir embora. Já é o ponto do divórcio, não? Não, gente, não é o ponto do divórcio, não. Não é o ponto do divórcio, não. Eu acho que eu não trataria o presidente como namoradinho. Eu acho que ele é a noiva. Mas esse tipo de declaração do presidente da República nesse momento não atrapalha um pouco essa tentativa que os outros atores do governo estão tentando de apaziguar os ânimos? O presidente vai lá e dá esse tipo de declaração? Gente, o presidente da República tem um jeito de se comunicar que é dele. É da personalidade dele. Foi assim que ele fez a campanha, foi assim que ele se criou. É um dos maiores políticos da história. Não dá pra gente simplesmente querer ensinar o presidente a se comunicar do jeito que a gente quer. Ele vai continuar dando as declarações como ele bem quiser. E aqui tem um time para fazer essa articulação. O presidente é muito brincalhão, ele sempre é muito bem-humorado e eu acho que o que ele fez foi mais uma brincadeira. Vamos parar de colocar muito mais ruído naquilo que não tem ruído. A gente já tem problema demais. Então vamos nos concentrar no que nós temos e vamos deixar o que a gente não tem de lado. E nessa conversa com o Maia, ele sinalizou algum pedido de contrapartida para tentar reatar essa relação, como a expressão que a senhora utilizou? Não, de maneira nenhuma. O presidente Rodrigo Maia não existe contrapartida nenhuma. O que o Congresso quer é simplesmente diálogo, é ser ouvido, é poder falar, e é o que nós estamos fazendo. Vocês vejam que quando a gente fala aí de um movimento de redes, o que nós vemos são pessoas que não fazem parte do governo, pessoas que não estão no governo, pessoas que não têm qualquer cargo do governo promovendo um ataque nas redes em cima do presidente Rodrigo Maia. Pessoas que não têm nenhuma relação, inclusive, alguns citaram aí o filho do presidente. O filho do presidente fez um comentário. Agora, esse tipo de ruído maior nas redes está vindo de gente que não tem nada a ver com o governo. Então, a gente tem que afastar isso. Negativo nas lideranças. A senhora disse que não tem que comentar porque ele é só filho do presidente. Mas isso tem um impacto forte nas lideranças. Então, de alguma maneira, impacta, né? Isso o que tem impacto forte? Esse ruído na rede social. Na rede social. Vamos deixar a pergunta bem delimitada, porque senão a resposta vira um samba do crioulo doido. Isso o quê? As falas do Carlos Bolsonaro. Eu não vou comentar as falas do filho do presidente da República. Mas hoje o presidente defendeu o Carlos Bolsonaro no Chile. Ele falou exatamente assim: se foi esse motivo do Maia, eu lamento, mas isso não é motivo. É o presidente defendendo o filho de algo que está incomodando o presidente da Câmara. De novo, eu acho que ou eu não estou me fazendo entender ou vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo que pessoas fora do governo, que não tem nada a ver com a família presidencial... Deixa eu falar, gente, senão a gravação vai ser... Senão fica difícil, eu não consigo concluir a ideia. De novo, pessoas que estão fora do governo, que não tem nada a ver com a presidência da República, estão atacando líderes e o próprio presidente Rodrigo Maia. Gente que nada tem a ver. Isso gera um desgaste nas redes, gera matéria em jornal. É disso que eu estou falando, né? E esse não tem nada a ver com o governo. Como impedir isso? Gente, assim, vocês podem perguntar 500 vezes sobre o filho do presidente, eu não vou falar sobre isso. Só para esclarecer o que a senhora falou, gente que estava incluído, a senhora inclui o Carlos? Não, só para entender. Felipe Martins hoje atacou. Gente que não tem nada a ver com o governo inclui o Carlos? Não, eu estou falando de gente das redes, né? O que eu vi foi uma tentativa de levantar, inclusive algumas hashtags dizendo que o presidente Rodrigo Maia estava contra a Previdência. Isso é um absurdo, tanto que eu saí em defesa. Eu fiz um tweet deixando muito claro, isso é mentira, não é verdade? Quem mais tem atuado para a aprovação da nova Previdência, junto com o governo, com o Paulo Guedes, com o Onix, comigo, é justamente o presidente Rodrigo Maia. Então a gente não pode ser injusto, né? Goste ou não
de político A, B ou C, do presidente da Câmara, do presidente da República, a gente tem que ser justo com os posicionamentos e a atuação de cada um deles. Tem reunião marcada para esse fim de semana, líder? Esse final de semana, semana que vem, os ministros vão começar a receber mais parlamentares. Gente, eles já estão recebendo bastante, mas vão sim. Eu tive uma reunião ontem aqui no Palácio com todos os secretários executivos representando cada um dos ministérios. Estava lotado o auditório, em que nós conversamos sobre as questões de articulação política e eu disse, né, a esses representantes dos ministros, depois aos próprios ministros, hoje eu tive com 4 deles, quanto é importante, de fato, receber esses parlamentares. Então, eu estou tentando organizar essas agendas, até para a gente agilizar muito, com bancadas regionais, porque daí você atende 20, 25, 30 de uma vez, e também com bancadas partidárias, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho todo, demora um pouquinho, são 513 deputados, mais 81 senadores, mas a gente consegue. Sim, essa semana agora, já se intensificou muito, semana passada também. Semana que vem a gente vai dar aí um gasto total. Ô, líder, quem é o maior adversário do governo hoje para poder organizar a Previdência? É o próprio governo? Passa para frente, líder. Não, gente, o governo quer passar a Previdência, é a proposta do governo. Então, falar que o governo é adversário do próprio governo é brincadeira. Quem que é o adversário, então? O adversário são os ruídos, o adversário é a desinformação. A desinformação é o maior adversário do governo. A desinformação em relação à própria Previdência, a desinformação que corre nas redes sociais. Eu posso falar de carteirinha, porque sou a maior influenciadora dentro do Congresso nas redes sociais e por 3 anos a maior influenciadora do Brasil. Então eu sei o que acontece ali dentro. Muitas vezes um ruído, uma informação que não é verdadeira, corre um rastilho de pólvora e acaba prejudicando. Agora, em relação, me perguntar sobre o Paulo Guedes, quem pode falar sobre isso é o Francisquini, que está bem aí. Vem cá, presidente. Ele vai falar. Líder, como é que fica o cronograma agora da votação da reforma? CCJ ainda não se votou. Havia uma previsão de até junho se votar. Como é que vai ficar isso? Eu acho que a gente vai ter que dar uma acelerada nisso para cumprir o cronograma, né? Então, agora, creio que na semana que vem a gente possa ter o nosso relator aí na CCJ, mas aí o presidente vai falar com vocês em relação a isso, e a gente vai ter que dar uma acelerada, como se diz no interior, seco nas canelas, né, pra gente conseguir cumprir aí o cronograma. É justo dizer que o presidente Rodrigo Maia é o representante... Relatoria da CCJ porque ele mostra lá. Mas é justo comigo, né? Com ele. Foi no PSL também, Presidente, né? É com ele, presidente. Olha, em relação a declarações que integrantes do PSL deram em relação à Previdência, acho que não são adequadas, já me posicionei oficialmente sobre isso, falei com o presidente do partido, nós somos o partido do presidente da República, já deveríamos ter fechado questão em torno da Previdência, estamos atrasados em ser o primeiro partido a anunciar o fechamento de questão em relação a isso. Então, pontualmente, há algumas discordâncias. Cabe o que agora? Ao presidente do partido e ao líder do partido apaziguar e tudo isso, aparar as arestas, para que a gente não perca o time, né? Daqui a pouco outros partidos anunciam o fechamento de questão e o PSL vai ser o segundo, o terceiro. Acho que não é bom para o partido. Líder, é justo dizer que o presidente Rodrigo Maia representa... É justo dizer que o presidente Rodrigo Maia representa a política velha? Gente, não tem... Vamos lá. O que é política velha? Não tem política velha e política nova. Quando eu botei meu pezinho aqui dentro, é muito simples, não precisa de mais de um dia para você entender. Tem política e tem uma coisa que não é política. Você dá o nome de política velha, mas tem outro nome. É outra coisa. É malandragem, é coisa feita errada, é a coisa que envolve justiça. Política só tem um jeito de fazer. É do jeito correto, é seguindo a legislação, é seguindo a legalidade, é seguindo a moralidade. Isso é política. Nova, velha, no meio do caminho, né? Meia idade, balzaquiana. Política. Política só se faz do jeito sério. O restante não é política. Aí é outra coisa. Aí, a depender da intensidade, você tem nomes que começam na imoralidade e terminam na ilegalidade. Política não se faz assim. A contar pelas declarações do líder, a senhora acha que ele tem condição de continuar liderando a bancada do PSL? Acho que sim, gente. Todas as arestas podem ser aparadas. O líder deu uma declaração alguns apoiaram, mas a maioria não apoiou. Eu, pessoalmente, não apoio. Por quê? Porque o líder deu uma declaração que foi torta em relação ao governo, vão expulsar o líder. De novo, eu vivo numa democracia. Eu quero diálogo, eu quero conversar, eu quero apaziguar, né? Eu não quero sair por aí chutando a canela de ninguém. Obrigado, Lívia. Obrigada, gente. Obrigada.